gente. Chegar mais perto. Aí. Compartilhar minha... deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Que eu não sei se vocês viram. Deixa eu clicar aqui. Vocês viram essa notícia aqui? Que o MEC disse? Você está compartilhando? Então, essa daqui, ó. Apareceu aí para vocês? Ou não? Agora foi. Tá um mapa ou tá uma notícia? Mapa. Um mapa? Então, peraí. Não é isso que eu queria, não. Seu compartilhamento está pausado. Vamos de novo. Compartilhar a tela. Compartilhar com o som. Vai que eu resolvo. Tela 1. Compartilhar. Agora foi. Foi. Olha as ideias do governo. Cada dia com uma nova, né? Vocês leram a manchete aí? Deixa eu abrir vocês aqui que eu consigo saber quem tá falando. Aí ficou melhor. Parece aquela notícia. Não entendi. O que é tribunal ideológico? Não ia ser liberada. Eis a pergunta. O que é um tribunal ideológico? Essa é novinha, gente. É de hoje essa notícia aí. Olha só. Eles querem criar aqui, ó. Isso é de verdade, professor? É de verdade aqui, ó. Tá na página da Folha aqui, ó. Eu vi essa notícia um pouco antes. Eu tava aqui terminando de organizar a aula. Aí eu vi essa notícia. E aí, para história, para geografia, para a linguagens, né? Isso aqui é exatamente, você chamar de esquerdista. Isso aqui é complicado, ó, porque vai entrar. O que são questões subjetivas, né? Ou seja, querem mesmo fazer uma censura de algumas questões aí que poderia ter o que chamam de um viés ideológico, né? Então eles querem criar um tribunal e querem. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele chegou a falar que ele ia ver a prova antes, o que é ilegal, né? Ele não pode ver a prova. Então, tem algumas questões de termo, assim, ó. Então, ditadura militar com regime militar, esse tipo de coisa. Então, claro que tem um banco de questões que são elaboradas, não vão conseguir tirar tudo, né? Mas, de certa forma, as questões são interpretativas e subjetivas, eu acho que é importante a gente prestar atenção. Olha aqui. Esse aqui são os responsáveis pela prova, né? Olha que gracinha. Estão vendo aí? Esse aqui é o ministro. Sumiu, né? O ministro da Educação. Não escuta muito falar dele. Mas tá aí. Então, eles querem dar uma censurada na prova, pelo que parece. Então, não vai... Pode ser que surja algumas coisas aqui, ó. Termo ditadura por regime militar, tá vendo? Que era em questão, já foi censurado ano passado. Então, igual hoje aqui, ó, que eu trouxe para a gente falar do campo brasileiro aí, do espaço rural, né? Então, críticas ao agronegócio provavelmente não vai surgir, mas a gente precisa entender o campo e tentar não entrar muito nas questões críticas, mas o conteúdo, questão do campo, questão agrária, todos os Enems teve, né? Não teve um que passou sem surgir aí uma questão. Mas eles estão querendo dar essa censurada na prova e vão conseguir, né? Eles estão conseguindo fazer muita coisa. Teve essa questão aqui do dialeto dos travestis, você lembra? Que era você já viu essa questão? Para ajudar, né? Nossa, assim, é ridículo, né? Porque é uma questão totalmente interpretativa, você não precisa saber nada do dialeto, né? E, assim, uma questão simples que virou um problema tão grande por causa de trazer o dialeto aí.
Então, Na verdade, a acho, questão era uma coisa, eles falavam uma palavra e a gente tinha que interpretar o que que a gente achava que eles queriam dizer, não tinha nada de ideológico na pergunta. tinha nada de ideológico, mas falou de travesti, esse fica surtado, né? Então, para gente ficar esperto aí com isso, é uma piada de mau gosto, Amanda, eu concordo com você. Esse governo é uma piada de muito mau gosto, deixando a gente cansado, né? Então, vamos lá. Então, assim, os temas em si, eles não vão sumir, a gente tem que entender, eu acho que não tem coisa que a gente não tem que deixar de estudar nem nada, isso não muda muito, até porque vão dar uma controlada, mas, né, é um corpo técnico que elabora a questão e tudo, né? Tem um banco de dados lá, não é tão rápido para você fazer todas as questões têm que ser testadas antes e tudo, né? Então, é um processo que é mais demorado, não dá para simplesmente começar a fazer todas as questões e todas as questões serem novas. Normalmente essas questões são um pouco mais antigas, mas a gente, é, e como é muito interpretativo, tem que tomar cuidado lá na hora de ver. Eu acho que o que de marcar, né, a alternativa correta aí, mas eu acho que algumas coisas podem sumir, né, para não aparecer o tema. Então, tipo, em vez de mudar o termo ali de ditadura, não caiu uma questão sobre o período, igual aconteceu ano passado, né? Não, não veio questão, não foi isso? Quem fez? Vamos ver o que vai dar. Já achei um erro. Pessoal, a gente estava falando de migração, falamos de urbanização, lembram? Processo demográfico, não é isso? Saída da população rural para o campo, taxa de crescimento da cidade maior do que o urbano. Estão lembrados? Aula passada? Sim, Sim, professor. E aí, então, hoje eu trouxe aqui o espaço rural para a gente pegar aí relembrar aí o principal, né? Então, destacando aqui, ó, é muito importante para o Brasil, tanto em questão histórica quanto recente, né? Então, é complexo, é importante, né? É o que vai atender aí as demandas de alimento e de produtos básicos brasileiros, não é isso? Da nossa sociedade. E aqui, ó, uma coisa muito importante é para a gente pensar espacialmente, que a gente fala, né? A gente olhar para o Brasil e pensar nas formas de ocupação e uso do espaço, né? O que é uso do espaço é ali como que a gente está, a produção do espaço geográfico, né? O que a gente produz, o que tipo de uso que a gente faz, correto? E isso vai mudando aí ao longo da nossa história, tá? Então, isso também vai ajudar a gente a compreender a relação campo-cidade e também da indústria aqui, ó. Indústria a gente ainda não viu esse ano não, né? Vemos? Revolução Industrial, relação campo-cidade. Não, né? Então, aí, porque aí a indústria ela vai mudar tanto a relação com a cidade quanto com o campo. É importante a gente ver. Então, pode ser a aula que vem a gente fecha essa parte. Aí, depois eu falo isso, não vai ficar no meio da aula, vai atrapalhar. Tá? Então, quando a gente falar do espaço rural, a gente tem que pensar tanto para a dinâmica interna, né, quanto para a exportação, não é? Muito do que a gente exporta no Brasil vem do setor aí primário, que a gente chama. E a gente fala aqui, ó, o agronegócio, correto? Correto. Sim ou não, não lembro, estou com dúvida. Então, muito da riqueza que a gente gera no país vem do agronegócio, é muito importante para a gente, né?
Até alguém me perguntou uma aula passada aí da questão do investimento na indústria, né? Isso aqui vai ajudar um pouco a gente a pensar nisso. A gente tem muita gente falando que o Brasil está voltando a ser uma grande fazenda, né? Porque a indústria está ficando sucateada, atrasada de certa forma, e o que está predominando é o setor agrícola novamente. Tá? Então, isso aqui é a introdução, né? É importante a gente conhecer alguns aspectos da produção e da estrutura agrária brasileira. Vamos lá. Qual que é um contexto histórico aqui? O Brasil, a gente surge lá, né? Primeira uso do divisão aí, o uso do solo que foi proposto foi a divisão em capitanias hereditárias. Estão lembrados disso? É uma estratégia do governo português para administrar o território. Então são o quê? Grandes porções de terra foram doadas pela coroa portuguesa para membros da corte. Estão lembrados? Vou destacar aqui, ó, o grandes. Sim? O Rafa já deve ter falado isso, né? Esse ano, de novo. Falou. Então são grandes porções de terra. Isso daqui vai ficar marcado aqui, ó. Se a gente pegar assim, ó, numa linha do tempo e a gente falar continuidade e descontinuidade, ou seja, coisas que estão lá na origem, de certa forma, da colonização do Brasil que continua, as grandes porções de terra é uma coisa que a gente pode citar. Né? Hoje a gente chama de latifúndio, mas essa concentração aqui da terra na mão de poucas pessoas, ela vem de longa data. Outra coisa que, ó, o uso da terra, ele viava atender ao que as demandas da coroa. Não é isso? Então, primeiro lá, quando a gente fala dos ciclos, a cana-de-açúcar ela foi importante para a economia da colonização, né? Lá no período colonial, e era voltado principalmente para quê? Para exportação. Então, aqui, ó, grandes porções de terra e exportação, tá marcado aqui desde a origem, desde que o Brasil é Brasil, a gente tem esse perfil. Tudo bem? Período colonial, isso aqui era para estar aqui. A gente vai organizando assim, acaba que dá certo, viu, gente? Vocês vão perguntando, pode interromper. Não é porque a aula fica gravada que a gente não pode bater papo. A aula fica gravada para quem não pôde vir aqui. A gente tem que aproveitar esse momento para conversar. Beleza? Então, aqui, ó, pós-colonização, o que a gente vai ter aqui, ó? Pós-colonização não, pós-independência, falei errado. Aí a gente vai ter aqui uma lei de terras, aí tem a ver com governo. E aí passa o quê? Ó, pagamento em dinheiro. Aí entra aqui a questão da propriedade privada, concorda? Terra é de alguém. Sim. Isso vai limitar o acesso demais das pessoas, não vão? Imagina um ex-escravo, né, ou um filho de escravo liberto, que primeiro foram os filhos, né? Ter condição de comprar uma terra, né? Vocês acham que isso daí era para todo mundo, né? Que o acesso é igual? Não, né? Então já tem um problema aqui. Então essa lei de terras aqui, ó, que a posse vai ser feita por dinheiro, ó, vem lá de 1850, né? Então vai limitar o acesso à terra já. Vou destacar aqui, ó, vai limitar o acesso à terra. E aí a gente vai ter o quê? Formação de latifúndios. Ou seja, grandes extensões de terra que se dedicam a uma cultura específica. Normalmente, o latifúndio, além dele ser grande, de um proprietário, ele vai ser de monocultura, ou seja, uma cultura só. Né? Quando a gente fala que a gente vai falar de monocultura, aí, tipo assim, por exemplo, soja. Né? Aí vai ter o quê? Uma grande fazenda produzindo soja. Correto? Isso aqui
Vocês estão lembrados, né? Outra coisa, quando a gente fala de ocupação da terra, as principais terras agricultáveis do Brasil, ó, elas vão estar concentrada aqui nas grandes propriedades. Então, ou seja, as melhores terras, elas têm normalmente um dono, né? Ou poucas pessoas aí vão concentrar os grandes pedaços de terra. Aqui eu pus a pecuária, que a pecuária ela está sempre associada, quando a gente pensa no contexto histórico, aí, ao avanço da agricultura, né? Da fronteira. Hoje a gente fala avanço da fronteira agrícola, não é isso? Já ouviram esse termo? De certa forma, eles falam que o boi ajudou a colonizar o Brasil, e é verdade, faz sentido essa colocação aí. Né? O boi, ele contribuiu, então ele vai, a pecuária, ela vai ser muito importante aí no período de colonização. Quando a gente entra aqui quando a gente fala dos principais ciclos, olha aqui, ó, cana-de-açúcar, pau-brasil, drogas do sertão, café, soja, borracha, né, a pecuária, frutas tropicais para exportação hoje, que o Brasil é um dos maiores produtores de laranja, não é isso? Isso aqui tudo tem a ver o quê? Com agropecuária, não tem? Setor primário, a extração, não é isso? Extrativismo mineral, extrativismo vegetal, concordam com isso? A indústria vem bem depois. Olha só. Aí também, gente, queria destacar a questão dos indígenas aqui, ó. Já ouviram falar o que é coivara? Já ouviram e não lembram? É isso? Eu já vi. Né? Ou seja, coivara, quando você tem um pedaço de mata assim, ó, você retira a Eu já madeira vi. primeiro, não é? Aí você tira a madeira primeiro. Você já viu ao vivo ou você já leu sobre isso? Se quiser contar, Eu já vi ao vivo. conta pra gente então. É porque lá na minha terra é assim, é um pedaço da mata que eles vão tiram a madeira e fazem limpa aquele terreno para poder fazer plantação de milho, de às vezes feijão. Isso, e às vezes queima, não tem? Não tinha queima? Tem a queima primeiro. Aí eles isolam a parte que para o fogo não sair pegando a floresta, coisa que é Isso. muito perigoso, né, gente? Não pode. Mas é porque algumas pessoas não têm a terra para poder plantar isso, eles fazem essa queimada para poder fazer a plantação. Eu vou pôr aqui então que é uma queima controlada. É a Simone que está falando? Isso, Isso, Simone. Então, é uma queima controlada, né? Qual que é o objetivo aí? Converter aí os nutrientes dessas plantas, né, para passar para o solo, para a próxima, para a colheita ser fértil, não é isso? isso. Olha aí, gente, que bom. A gente tem E aqui um. eles fazem a queima sempre à noite para não correr tanto risco assim por causa do fogo não espalhar, né? À noite, olha aí, ó. Aqui é informação, né? Muito bom, Simone. Tá? Isso aqui é uma prática indígena que a gente usava muito, né? E hoje a gente ainda faz isso e o que dá grandes problemas. O Pantanal está sofrendo muito com isso, não tá? Queima descontrolada, porque aí a gente tem que ver o período, tem a ver com o bioma, não é? Se é uma estação seca, tudo isso é muito perigoso. Então a gente tem vários problemas aí com queima. Mas é uma técnica, tá? Isso aqui é uma técnica, que eu vou destacar que é uma técnica indígena importante da agricultura. Outra coisa também, olha aqui, ó, pequi, açaí, castanha do Pará, buriti, abóbora, mandioca, milho, pimenta, banana, amendoim, mais a extração de diversas madeiras aí para fibra, óleos, tudo isso aqui, ó, herança indígena, né?
A gente aprende ainda até hoje. Ou vocês vê aquelas propagandas da Natura, do Boticário, bonitinho, não é isso? Vão lá aprender a extração aí de diferentes espécies. Tá? Todas essas aqui, ó, a gente tem indícios, né? A gente sabe que era cultivado pelos indígenas. Mandioca, gente, isso aqui é importante demais, ó. Quase todos os estados, quase não, a mandioca, todos os estados do Brasil produzem mandioca. Beleza? Então a gente tem aqui, a gente tem que pensar, né, que tem uma relação aí do indígena com o colonizador e que olha que a diversidade de coisas que a gente está aqui, de produção, ó, que a gente sabia, né? Isso aqui tem muitas coisas a ver com alimentação nossa. Agora, olha só, normalmente é associado à monocultura, ó, cana-de-açúcar, café, soja. Consegue perceber aqui que o que é introduzido está mais associado à agricultura, ao agronegócio, não é? A gente, então, quando a gente fala da perda da biodiversidade, de aproveitar, né, a floresta em pé, vocês já ouviram falar essa expressão? Que a floresta em pé ela é muito mais rica do que você cortar madeira e plantar soja e avançar com a pecuária, não é? Então a gente tem uma riqueza muito grande aí nas florestas que, às vezes, por causa do interesse econômico. Já pararam para pensar? Normalmente as pessoas elas querem ganhar dinheiro do jeito mais simples e do jeito mais rápido, não é? Esse sempre é o pior jeito, né, às vezes. E às vezes o jeito mais agressivo também para o meio ambiente, para a vida da gente, não é isso? Então, de certa forma, o campo ele mostra muito isso. Então vamos lá, depois do contexto histórico, a gente pode falar um pouco da estrutura fundiária aqui, ó. Isso quer dizer o quê? A maneira como os estabelecimentos rurais, né, de uma área do país são organizados, a quantidade, o tamanho, a distribuição social, as leis da propriedade, né, que aí tem a ver aqui com o Estado. E podemos classificar também de acordo com as formas de trabalho, né, quando a gente fala de agricultura familiar, por exemplo. Então, a gente divide aqui ó, os minifúndios, que são pequenas propriedades, mão de obra predominantemente familiar, né? Ou latifúndios, são grandes propriedades em extensão, né? Normalmente aqui, ó, monocultura e normalmente voltado para o mercado externo. Quando a gente vê aquelas propagandas da Globo lá que o agro é lindo, maravilhoso, pop e tudo, aquilo ali não dá uma ideia de que o que a gente consome de alimento vem do agronegócio? Tá. Parece que Mas a gente sabe que a maior responsável pela produção de alimento, né, que vem para a mesa do brasileiro, que a gente consome no dia a dia, vocês acham que é o agronegócio ou é a agricultura familiar que produz? familiar. Familiar, tá? Então aqui, ó, os alimentos normalmente vêm daqui, ó, tá? Da agricultura familiar. O nosso campo, ele tem essa característica. Vamos lá. A importância das atividades agropecuárias. A gente está falando do setor primário, né? Então, é o quê? Retirada de recursos da natureza. Eles também vão o quê? Fornecer matéria-prima para a indústria de transformação. Né? E aí aqui, ó, caça, extrativismo vegetal, mineração, pecuária, pesca, tudo isso entra aqui no setor primário, tudo isso é atividade agropecuária. Alguém achava que atividade agropecuária era só plantar? Se achava que, ó, isso aqui é importante, tá? Pesca, gado, mineração, extrativismo vegetal, né? O açaí, por exemplo, a borracha, não é isso? Um problema. Isso aqui, por exemplo, ó,
depois que a gente mostrou lá no... Como é que é o nome dos carinhos aqui que eles deram? Depois o Tribunal Ideológico. Que eu acho que ó, a gente tem que entender o processo e tudo, mas eu acho que fazer uma crítica dessa daqui, por exemplo, é uma coisa que já não deve surgir, mas a gente tem que pensar, né? Porque a gente não estuda também só para fazer o Enem. Mas olha só, se uma nação ela vai depender do setor primário, não é um bom indicativo, concordam? Porque tem um baixo valor agregado quando a gente compara com um produto industrializado. Quanto de soja, né, a gente tem que produzir ali para poder ser equivalente a um iPhone, não é? A um automóvel. Já pensaram nisso? Então, aqui, ó, o valor agregado ele é muito pequeno, né? Então, o valor agregado da indústria, que envolve tecnologia, né? Técnica avançada, a gente vai agregar muito mais valor a esse produto. Esse valor vai ter esse produto vai ter no mercado ele vai ser muito mais alto. Então, para a gente produzir, né, alimento, produzir no agronegócio, soja, ração para gado, não é isso? Vender carne para corte, leite, e a gente não ser um país industrializado, depender tudo de importação, não é um bom indicador. Outra coisa, a gente está suscetível à oscilação de dinâmica natural. Não pode vir uma geada e fazer perder uma safra de soja, uma safra de café, e aí é um grande prejuízo, não é? E também a variação no mercado. Se produziu demais, isso vai cair muito. Então, se tem muita oferta, pode desvalorizar muito esse produto. Na indústria, já não vai ser desse jeito, não é? Olha só, uma coisa que oscila demais, não sei se vocês já viram, é a cana-de-açúcar. Porque a cana-de-açúcar, além dela ser utilizada aí para alimentação, né, no açúcar e nos derivados ali, ela também é utilizada para o combustível, não é? A pessoa que planta a cana, ela não tem, ela já, de certa forma, aquilo ali não está definido para onde que a produção dele vai. Então, se para o açúcar está vantajoso, ele pode vender para poder ir para o açúcar como alimento. E aí pode depois ter o que? Um aumento do etanol. Concordam? Então você fica meio aí dependente do mercado. Isso não é legal. Tá? Outra coisa também, mais uma crítica aqui, é que a gente quer dizer que não é porque a gente é um grande produtor, que a gente é um produtor eficiente. Né? Como que a gente pode medir essa eficiência? Né? Vamos pensar nisso. E aí, por fim, aqui, ó, o Brasil, com extensas áreas férteis e clima propício para a agricultura, é um dos principais produtores e fornecedores de alimentos. Olha só, em 2010, um quarto dos produtos do agronegócio eram brasileiros. A estimativa que era que para 2030, um terço. Claro que, gente, de 2010 para 2021 mudou muita coisa, né? É um dado um pouco antigo, mas para a gente ver a importância aí da agricultura brasileira. Agora, sobre ser um produtor eficiente, aqui, ó. A gente teve a modernização do campo. Já ouviram esse nome aqui? Já falei disso, eu acho. Revolução Verde. Como que esse aumenta uma produção eficiente, que é um produtor eficiente? Como que dá para a gente procurar aumentar a produção? Expandindo as áreas agricultáveis, não é isso? E com a adoção de tecnologias. Diga, Simone. Suzana, desculpa. É porque, assim, às vezes, sempre que passa na televisão alguma coisa relacionada a isso,
A gente vê que o Brasil produz muito, mas é porque tem muito desperdício. Aí, será que não é o caso do... Será que ainda é necessário o aumento da produção? Assim, eu fico pensando, porque pode acontecer uma coisa dessa, de ter esse tipo de pergunta no Enem, mas, por outro lado, aí vamos supor, para a gente responder corretamente, a gente vai falar que deve aumentar a produção. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, o Globo Repórter assim, sempre mostra o desperdício de alimento que tem, alimentos bons. E é o caso de precisar de aumentar a produção? Assim, é uma dúvida mesmo que eu falo em relação a... Você entendeu? Eu entendi. Vamos lá. Eu acho assim, ó. Se você está falando que a gente tem, e está correto, tá? A gente tem um desperdício muito grande, não é? Sim. Assim, sim. Né? Então a gente tem muita perda, correto? Sim. E aí, será que a fórmula mais inteligente é a gente produzir mais? A gente tem que tentar minimizar a perda, né? Sim. Então a gente tem que localizar onde que está a perda. Entendeu? Uhum. Aí a gente descobrindo e tinha que trabalhar para a gente diminuir. Aí vai entrar em vários problemas. Uma questão, né, do desperdício aí da produção nossa é o transporte. Uhum. Né? Porque a gente tem aqui um sistema rodoviário, aí a gente perde muito na estrada, no caminhão, na hora que vai passar de... É uma coisa horrível, quando você vai numa cooperativa que você vê que eles estão passando café, né, da cooperativa para o caminhão, o quanto que cai ali no chão, é muita coisa, né? No Milho, às vezes... Ceasa mesmo, quando você vai no... Desculpa, professor, eu te Isso, interrompi, mas é porque não você vai pode no continuar. Ceasa, assim, por exemplo, você vê muita coisa no lixo. Às Muita vezes... coisa no lixo. Aí tem isso no caminho, né? Às vezes o que demora, né? Para sair lá do lugar de origem, porque vai ter o quê? Vai ter que carregar, vai para um centro de abastecimento, vai para o caminhão, aí tem que ver se o transporte está ideal, entendeu? Quantidade de caixa, tudo isso vai fazer diferença. Tá entendendo? Então, o transporte ele é um dos grandes problemas aí. Né? E além do preço também, né? Que a gente estava falando, ou seja, chega lá no Ceasa, você quem já foi lá sabe, no começo, né? O preço que tá lá, né? De manhã, todo mundo chega ali muito cedo, aí começa a vender, e quando tá dando no final do dia, não é isso? Aí o valor ele vai caindo muito, não é? Então tem todo, assim, tanto, porque quando a gente fala de produção, a gente tem que pensar lá na produção, no transporte e no consumo, não é? Sim. Então, dentro dessa cadeia aí, né, dessa rede aí, ó, que a gente está pensando, desde que sai, desde que colhe tudo isso, tem vários lugares que a gente vai perder. Uma questão muito interessante do Enem aí, que tem é que acho que também o Tribunal Ideológico ele ia barrar essa questão, que ela é uma questão legal, que fala do problema, né? Por que a gente aumentou a produtividade e a gente não resolveu o problema da fome, né? Por que o alimento nosso é tão caro se a gente produz tanto? É porque tem uma moça aqui no meu prédio que ela está fazendo, ela pega um pouquinho de cada coisa e manda para os parentes dela lá na Bahia, que me mandou um vídeo. O povo está toma tipo água doce, sopa de fubá com sal no lugar da janta. E aí, ao mesmo tempo, você vai nos sacolões aqui do morro mesmo, você vê aquele tanto. Às vezes você vê algumas coisas jogadas no lixo, que você fala, como tem gente ainda. Aqui em Contagem mesmo tem gente literalmente passando fome, porque Tem. a prefeitura aqui ainda tem algumas horas que você pode sair e tudo mais, mas em Contagem tem gente ficando sem ter o que comer. Assim, aí você pensa assim, a distribuição, aí é por isso que eu fiquei com essa dúvida, se é o caso de aumentar a produtividade ou olhar essa logística de
Redistribuição de mantimento, não sei. Então, aí a questão aí no Enem, que é o que é a resposta para isso, é que não é um problema técnico, não, é um problema social mesmo. Né? Aí a gente pode fazer uma crítica aí ao capitalismo, que a gente não garante o básico para o ser humano, né? Nós estamos vivendo, gente, aluguel absurdo, alimentação absurdo, o gás, a gente vai voltar pro carvão. Em muito lugar, isso aí da fome é toda a cidade. Aqui em Alfenas tem gente, muita gente passando fome, gente na rua, aumentando morador de rua. No Vale do Jequitinhonha, aqui pertinho. Então, não é um problema técnico, sabe? Que eu digo de até não é um problema de produção, é um problema social mesmo, é da nossa organização, né? De capitalismo, tudo que a gente produz é mediado, é para ser o que é vendido no mercado, né? Então, a gente não produz o alimento ali pensando em sanar o problema da fome, a gente produz o alimento para poder vender o alimento no mercado. Isso aí vira um problema. Tinham os teóricos aí do passado, eles achavam que se a população humana ela continuasse a crescer da forma que ela vem crescendo, que a gente não ia conseguir produzir alimento. A gente aumentou a produção de alimento, né? A população continua crescendo e a gente desperdiça alimento. O que a gente desperdiça dava para alimentar todo mundo, mas a gente não alimenta todo mundo porque a gente tem uma noção aí de mercado, né? Não de alimentação. A gente não pensa que tem alguém com fome e isso é errado, né? O produtor ele produz para vender. Tá, isso aí é das nossas relações sociais mesmo, entendeu? Entendi, professor. Mas triste. Então não vejo como um aumento. Se a gente diminuísse a perda, a gente já ia ter um preço melhor, né? Então porque quanto mais você desperdiça, mais caro fica, porque você precisa de ter o lucro ali no final, né? Se você sai com 10 caixas, você perde 2 no caminho, você gastou tanto para produzir, você tem que ter um lucro, você vai fazer que aquelas 8 caixas que sobrou ali, que ainda mais 2 são assim, 6 boas, 2 mais ou menos, você vai querer que aquelas 8 caixas, elas têm que pagar, né? Você tem que ter o mesmo tanto de lucro no final, não é isso? Concorda? Não é essa meio que a lógica, assim? Sim. Né? Aí, se for, então ele vai aumentar o preço, por exemplo, para poder continuar a margem de lucro. Normalmente é pensado na margem de lucro, né? Uhum. Então, só que aí a gente está falando de alimentação, né? Então essa lógica ela fica bem complexa, assim. E aí isso que você está falando da produção vai entrar, né, muito aqui, ó, nisso que a gente chama de revolução verde. Tem a ver com inseminação artificial, né? Defensivos e fertilizantes, implementos e insumos, né? Evolução de máquina. Tudo isso, né, Revolução Verde, aqui, a partir dos anos 60, 70, ele aumentou demais a nossa produção. Questão dos transgênicos, né? A soja ela iniciou no sul, porque o Brasil, quando você pensa na faixa latitudinal, para quem não lembra, a gente está falando do norte para o sul, né? Então a gente vem desde lá do Equador ali, né? E a gente vem um clima tropical para um clima temperado, não é isso? E a soja ela é de origem de climas temperados. Então ela foi introduzida primeiro no Rio Grande do Sul. E aí quando a gente fala de transgênico, a gente vai mudando mesmo a genética da planta para ela poder sobreviver num clima diferente. E aí ela no Cerrado, né? Que é a Embrapa que é responsável por isso, o Cerrado, conseguiram introduzir a soja no Cerrado. Então, olha aqui, ó, até tem uns mapas, pus bastante mapa aqui para a gente ver. Ó. Olha aqui, o Rio Grande do Sul está aqui, né? Olha só, isso aqui tudo após a Evolução Verde. Ó. Aqui, olha para onde que a soja tá expandindo. Hoje a fronteira agrícola, que a gente chama, que é a área de expansão ali, que é a gente para aumentar a produtividade,
que eu falei, tem a ver, ou você aumenta a área plantada, que é o que a gente mais faz no Brasil, ou você aumenta a produtividade dentro de uma mesma área, com técnica mais avançada, né, uma irrigação de qualidade correta, sem desperdício, você consegue fazer que um espaço menor, do mesmo tamanho, produza mais. Isso aí é o que a gente vai chamar de agricultura intensiva. Né? Mas aqui a gente vê que está expandindo. Ó. Você lembra que eu falei do Mato Topiba aqui? Ó? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia ó, é a área hoje de expansão da soja. Então, aqui está a linha do Trópico de Câncer, está cortando aqui, não é isso? A faixa temperada que a gente fala aqui no Brasil seria só esses 3 estados aqui. Isso aqui tem a ver com Revolução Verde, ó, toda essa expansão aqui. E aí tem com mecanização, Planalto Central, né, porque a soja é aquelas máquinas gigantes, lembram? O professor, e é necessário realmente ter que desmatar a Amazônia para conseguir mais coisas para plantar? Então, isso aí é o que que eu estava falando aqui, ó, do aumento da produção. Ó. A gente tem o quê? Ou expansão de área agricultável, ou a que a gente chama de intensivo. Aí o intensivo seria o quê? Produzir mais no mesmo espaço. Aí tem a ver com investimento, né? Só que aí não predomina a monocultura, né? Monocultura não, os latifúndios, os grandes proprietários de terra. Então eles vão comprando mais terra e a gente tem uma questão de grilagem também, né? Ocupação de área, né? De posse de região aí de terra que era do governo e tudo. Então você vai ali desmatando e vai avançando nessa fronteira, que é mais barato do que se investir. E o pequeno produtor, né, a agricultura familiar, ele também a gente não tem no Brasil, né, muito pouco, é incentivo. O incentivo que a gente tem, né, de financiamento, né, para poder comprar máquina. Saiu outro dia aí, ó, vocês viram o negócio do tratoraço, né? Não viram, não? Tratoraço? Ah, não viram, não? Então, hoje... Tipo o negócio da Motocando? Ah, foi uma forma aí de negociar no Congresso ali com o Centrão, negociar para poder aprovar algumas coisas, e aí a forma de transferir para os deputados aí, para os curral eleitoral, que a gente chama, né? O dinheiro público, foi pela compra de trator. Está bem no começo ainda, vamos ver no que vai dar, se vão conseguir provar e tudo, mas tem a ver com isso. Porque a gente tem o quê? Muito incentivo por parte do governo para esses grandes produtores, né? Para comprar maquinário, não é isso? Agora, para a agricultura familiar já é bem mais simples, né? Já não tem o mesmo tanto de investimento, que é um problema. E aí acaba que esses grandes proprietários aí, eles são também os responsáveis, né, por a pressão em cima aí das áreas naturais. Lá no Pantanal, lá tem um sujeito lá que é responsável aí por aqueles fogos do ano passado, que é desses aí da bancada do boi que a gente fala aí, né, da bancada agrária. Aí vamos ver aqui. Isso aqui, gente, essa questão da Revolução Verde aumentou a concentração de terra e a desigualdade, porque você produzir, né, você precisava de investimento que não tinha. Os grandes, eles conseguem investimento, né, conseguem... Que quando eu falo investimento, é tipo assim, você comprar um trator financiado, de perder de vista, entendeu? Você sabe que até para comprar um carro, se você tem uma terra no seu nome, você vai comprar uma caminhonete, alguma coisa, você tem desconto. Sabe disso? Aí ali o carro, ele lá, 20 e poucos por cento mais barato, assim, ó. Então você vê essas caminhonetes, e quando a pessoa ela tem uma terra, vai dar desconto. Isso aí é o que a gente vai chamando de incentivo.
vai comprar um trator, aí consegue parcelar por muito tempo, entendeu? E aí tem outras práticas também que tem a ver com o estado, assim, né, da colheita de subsídio, entendeu? Que a gente poderia falar. E aqui, ó, aí que eu ia falar dos dois sistemas de produção, o extensivo e o intensivo. Quem que dá aula agora para vocês? Agora sou eu. Já chegou a Larissa. Ó, eu vou ter que parar aqui, ó. A gente volta na semana que vem, a gente termina de falar aqui, ó, do sistema de produção, extensivo e intensivo, as relações de trabalho no campo, né, os assalariados aí, que aí tem o permanente e temporário, os trabalhadores, e aí eu separei uns mapas aqui, ó, para a gente ver aqui, ó, cana-de-açúcar, tá vendo? Isso é importante a gente pensar, espacializar onde que está acontecendo aqui, ó. Aí eu falo certinho, ó, soja, tá bom? O avanço da soja, olha aqui, ó. Aí tem uns mapas legais aqui, a gente encerra essa parte na próxima aula. Tudo bem? Nós ficamos Tudo bem. É que Larissa, nós estávamos xingando isso aqui, você já viu? Que vai ter um tribunal ideológico aí do Enem para censurar as questõezinhas críticas. Saiu hoje? Ah? Saiu isso hoje no jornal, né? Saiu isso hoje no jornal. Aí eu fiquei xingando aqui no começo. Mas a gente termina semana que vem, tá bom, pessoal? Bom ver vocês aí. Tá bom, professor. Obrigada, viu?